Você sabe o que são os termos duárico, aquileano, sáfico e diamórico? Não? Então vem comigo. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Quando nós vamos falar sobre identidade de sexualidade das pessoas, nós precisamos ter cuidado para não invisibilizar existências. Ainda mais em contextos de relacionamentos, que é quando isso mais acontece. Quantas mulheres bissexuais vocês já não viram por aí serem chamadas de lésbicas porque estão dentro de relacionamentos com outras mulheres? E é por conta disso que nós usamos os maravilhosos termos sáfico, duárico, aquileano e diamórico. Você conhece esses termos? Já os ouviu por aí? Eu acredito que sáfico você já tenha escutado antes, porque esse é um termo que existe há muitos e muitos anos e foi se tornando cada vez mais popular com o passar do tempo, principalmente por conta da internet. Mas esse não é o único termo que existe quando vamos nomear casais. Por isso, no vídeo de hoje, eu vim te explicar o que significa cada termo e o porquê a gente deve sim os utilizar. Então, se você gosta de vídeos relacionados à sexualidade, não esqueça de considerar se inscrever aqui no meu canal agora mesmo. Bom, vamos começar pelo mais popular de todos, que é sáfico. O termo casal sáfico é utilizado quando nós temos um relacionamento entre duas mulheres ou entre duas pessoas de elemento de gênero para o que conhecemos enquanto feminino. Mas um adendo importante de dizer é que às vezes as pessoas que estão naquele relacionamento não têm 100% de alinhamento para o feminino, tá? Como o caso das buds, por exemplo, ou algumas pessoas não binárias. Usamos esse termo em 3 casos. Quando as pessoas desse relacionamento têm sexualidades diferentes. Exemplo, o relacionamento entre uma lésbica e uma bissexual é um relacionamento sáfico. Caso 2, quando as pessoas desse relacionamento têm sexualidades multi-iguais ou diferentes. Exemplo, um casal formado por 2 mulheres bissexuais é um casal sáfico-bissexual. Exemplo do diferente, uma bissexual e uma pansexual também formam um casal sáfico. Caso 3, quando as pessoas desse relacionamento têm sexualidades desconhecidas por nós. Ou seja, você não sabe se as pessoas daquela relação ali são lésbicas, bissexuais ou pansexuais. Ou até mesmo sáficas também, porque sáfica se tornou uma identidade queer. Tem gente que adotou o termo sáfica enquanto identidade, porque não se sente contemplada ainda ou não se sente ainda totalmente identificada por uma sexualidade que seja lésbica, bi ou pan. Então ela se identifica enquanto sáfica. Então, por exemplo, se você me vê na rua com uma moça e você sabe que eu sou bissexual, mas não sabe a sexualidade daquela moça, você diz que esse é um casal sáfico, justamente porque você não sabe a sexualidade da outra pessoa que vai estar comigo. Adendo também que a gente pode usar o termo sáfica para se referir a uma mulheridade, né, uma pessoa de elemento de gênero, porque entendemos enquanto feminino, e todas as nuances disso, que a gente sabe que não é hétero, mas a gente sabe que gosta de outras mulheridades, então a gente chama de sáfica também. Por exemplo, Alanis Gillen. Alanis Gillen é uma atriz que a gente sabe que é sáfica. Ela não nomeou a sexualidade dela, mas sabemos que ela é sáfica. Tem outras pessoas que a gente não sabe também qual a sexualidade, mas sabemos que se envolvem com outras mulheres e alinhamentos de gênero pro feminino. Então chamamos de sáfica. Isso até a pessoa vir a público e falar qual a sexualidade dela, porque, como sempre, gente, a gente nunca deve nomear a sexualidade das pessoas. Cada pessoa deve dizer qual é a própria sexualidade. Aí você me pergunta agora, Alice, mas utilizar o termo sáfica, o termo sáfico, não vai invisibilizar lésbicas? E eu te digo que não vai, se for utilizado de forma correta. Eu já falei aqui no canal sobre o termo sáfico, sobre a sua origem, sobre as identidades envolvidas, tudo mais, bem destrinchadinho, num vídeo específico sobre isso. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. E lá você pode entender com mais detalhes o porquê o termo não é feito para invisibilizar lésbicas, mas que infelizmente existe contexto sim que ele é usado para isso. Mas ver o vídeo para entender melhor o que eu quero dizer. Outro termo que talvez você tenha escutado agora nesse mês do orgulho, infelizmente por conta de muita bifobia, é o termo duárico. Então vamos a ele. O que é casal duárico? Casal duárico é para nos referirmos a pessoas de identidade de gêneros opostas que estão se relacionando. E nós usamos esse termo nas situações. Quando as pessoas têm sexualidades diferentes. Então, por exemplo, se uma mulher bissexual namora um homem hétero, esse é um relacionamento duárico. Caso 2 é quando as pessoas desse relacionamento têm identidade de gêneros opostas e sexualidades iguais, enquanto multis, mas também podem ser diferentes. Por exemplo, se um homem bissexual namora uma
mulher pansexual, esse é um relacionamento duárico. Se uma mulher pansexual namora um homem pansexual, esse é um relacionamento duárico pansexual. E a situação 3 é que usamos esse termo, novamente, quando não conhecemos as sexualidades das pessoas ali envolvidas. Então, quando você vê um homem e uma mulher juntos, você não pode presumir que é um casal hétero, e aí você pode usar casal duárico. Agora vamos para o termo aquileano. Casal aquileano é quando dois homens ou duas pessoas de identidade de gêneros de alinhamento para o que conhecemos enquanto masculino estão se relacionando. E novamente utilizamos esse termo nas situações de sexualidades diferentes, então um gay e um bi é um casal aquileano. Usamos também quando as pessoas têm sexualidades iguais, simulti ou diferentes, então um homem bi e um homem pan é um casal aquileano, ou dois homens bis formam um casal aquileano bissexual. E também usamos o termo quando desconhecemos a sexualidade daquelas pessoas. Então você não pode ver um casal de homens e presumir que esse casal de homens é formado por dois homens gays. E assim como o termo sáfica também pode ser utilizado para nos referirmos à pessoa, né? A gente também pode usar aquileano da mesma forma. Então, se nós sabemos que existe um homem ou uma pessoa de identidade de gênero, de alinhamento, do que conhecemos como masculino, e a gente sabe que essa pessoa se relaciona com outros iguais, a gente diz que ele é aquileano quando a gente não sabe qual é a sexualidade dele. Aí você me pergunta agora, Alice, e as pessoas não binárias entram aonde? Eu não cheguei a citar de fato antes, porque eu queria dar essa ênfase aqui. Que pessoas não binárias podem sim utilizar os termos sáfico, duárico e aquileano. Tudo depende da forma como essa pessoa se expressa e se sente mais confortável. No entanto, existe um termo que pode as contemplar mais, que é diamórico. Casal diamórico é quando pelo menos uma das pessoas desse casal é uma pessoa não binária. E isso independente da sexualidade dessa pessoa não binária. Casais diamóricos também podem ser formados por duas pessoas não binárias, independente de suas sexualidades, porque nesse caso aqui é para falar da identidade da pessoa enquanto não binária. Inclusive o termo diamórico ele é usado mais nesses casos, quando ambas as pessoas são não binárias. E como eu disse, pessoas não binárias podem sim utilizar os termos sáfico, duárico e aquileano. No entanto, pessoas não binárias, por fugir dessa norma da binariedade de gênero que existe, pode não se sentir 100% confortável e à vontade em utilizar esses termos e, consequentemente, podem se sentir apagadas de alguma forma. Então, o termo diamórico pode abraçar melhor essas pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa não binária bissexual se relaciona com uma mulher lésbica, essa relação pode ser chamada de sáfica ou diamórica, ou sáfica diamórica também. Tudo depende dos acordos que as pessoas fazem e se sentem mais confortáveis. Aprenderam todos os termos? E assim, gente, nós devemos utilizar os termos sáfico, duárico, aquileano e diamórico, porque assim a gente ajuda os popularizar. Porque quando a gente faz isso, a gente contribui para que identidades não sejam apagadas. Principalmente nos contextos de relacionamentos, que é quando mais acontece e é quando mais atinge apagamento multi. Quem mais são apagadas nesse rolê todo de relacionamentos são pessoas multi, ou seja, bissexuais e pansexuais. As pessoas tomam como norma que nós seremos o que nossos relacionamentos aparentam. E é importante falarmos sobre isso, e por isso que eu tô aqui falando com vocês, porque quando nós apontamos sobre os termos da internet, falamos sobre eles, falamos a importância de usá-los, muita gente diz que esses termos, eles não pegam, ninguém usa eles, ninguém se importa com eles. Só que assim, o fato de uma pessoa não usar, ou algumas pessoas não usarem, não quer dizer que todos nós não usamos. E a gente não pode supor que ninguém usa porque a gente não usa. Eu, inclusive, uso bastante. Eu uso e incentivo a minha comunidade a usar também, tanto que usam também. Além de que, não deveria ser dito, vamos esquecer esses termos, não vamos utilizá-los, deixem pra lá, porque ninguém usa. Na verdade, deveria haver um incentivo de uso. Já que se pensa que muita gente não se importa e não usa, vamos fazer acontecer? Vamos tornar mais possível e mais viável e mais popular para as pessoas poderem usar? Quanto mais a gente usa, mais vira hábito usar. E virando hábito, mais gente conhece. E mais gente conhecendo, mais gente começa a usar. Se a gente segue usando, entra no nosso vocabulário. Tipo sáfica, gente. Sáfica é um termo que
não era tão popular assim. Claro que dentro de certos grupos ele era, mas ele não era tão difundido, ele não era tão espalhado. E ele se tornou. Se tornou por quê? Porque a gente ficou falando. Sáfica foi um termo que se popularizou tanto que, infelizmente, ele também é utilizado de forma errada. Principalmente dentro de empresas aí, empresas vai fazer seus posts de marketing, acabam usando o termo sáfica de forma errada. Mas por quê? Porque ele foi espalhado para ser falado. E os outros termos, do árico, aquileano e diamórico, também tem que ser a cada vez mais falados, porque assim mais gente passa a os conhecer e os usar. É a partir da gente falar muito que as pessoas vão começar a conhecer os termos. E assim, nós não conhecermos um termo não quer dizer que ele não existe. Quando eu não conhecia o termo sáfica, não quer dizer que ele não existia. E esse termo existe há muito tempo, gente. Há muito tempo. Spoiler do outro vídeo, é um termo que começou a ser usado nos anos 50. E eu que não conhecia. Mas eu não conhecer quer dizer que ele não existia? Ele só não existia pra mim. E aí passou a existir e eu comecei a utilizá-lo. Da mesma forma que eu não conhecia os termos do árico aquileano, passei a conhecer e passei a utilizar. E em relação à quantidade de tempo, é bem mais recente que eu conheço o termo diamórico. Quando eu conheço o termo diamórico, eu fico intrigada com ele, porque é uma coisa que eu nunca tinha escutado antes, e eu vou pesquisar para saber mais, vou entender mais, para poder utilizá-lo de forma correta, para poder inseri-lo no meu vocabulário. E é muito importante eu saber o que significa esse termo, porque quando eu ver por aí na internet, eu ouvir alguém falar, eu vou saber exatamente o que ele significa. Usar esses termos não faz mal. Na verdade, usá-los só vai acrescentar ainda mais as nossas vidas e fazer com que a gente não apague existências de outras pessoas. Além de que, gente, esses termos são uma ótima forma da gente não pressupor sexualidades alheias. Usem os termos para respeitar as existências de outras pessoas. E lembre-se que se você não usava os termos antes porque não os conhecia, tá tudo bem, faz parte. A vida é um eterno aprendizado. Agora, me assistindo, você aprendeu esses termos. Você sabe os seus significados e você pode aplicar na sua vida. Comece a utilizá-los para que eles virem hábito, porque virando hábito vai entrar no seu vocabulário. A normalização do uso vem do hábito de uso. Tem muita palavra que a gente não usava antes e começou a usar. Quantos memes aí você já aprendeu recentemente começou a usar de forma contínua? Da mesma forma que você consegue aprender memes, você também consegue aprender a utilizar palavras que vão contribuir muito para o não apagamento de identidade de pessoas reais, que se machucam no processo de serem descredibilizadas e invisibilizadas. Precisamos entender os significados e aprender a importância das palavras. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!